Olá, bem-vindo, tudo bem? Nós vamos começar hoje discutindo o verbo elucidar, o conteúdo da filosofia. Nós podemos dizer que a filosofia, que a reflexão sobre a didática de filosofia, ela parte de três ambientes de reflexão, que é justamente, primeiro, o professor, segundo, o que é transmitido e terceiro, o que o aluno tem a dizer e como ele recebe a mensagem enquanto destinatário da filosofia. Então hoje nós vamos refletir sobre o conteúdo, ou seja, sobre o segundo ambiente, sobre o momento em que nós podemos dizer a filosofia fala a sua mensagem. E qual é essa mensagem? Essa é a questão. O conteúdo da realidade e o conteúdo da filosofia. A filosofia, quando apresenta a sua mensagem, ela fala justamente de como a nossa realidade é organizada. E quando nós pensamos em o que é filosofia e qual é a sua missão, nós poderíamos dizer que, de fato, a filosofia pretende conhecer essa realidade. Esse conhecimento poderia ser usado como metáfora para ele o verbo elucidar. Elucidar significa jogar luzes sobre a realidade. É isso que a filosofia pretende. Ela pretende jogar luzes sobre espaços, sobre ambientes que antes estavam escuros e que de repente você poderia dizer existe aí conhecimento. Conhecer é elucidar, conhecer é jogar luzes sobre a realidade. Na cultura humana, ou de maneira especial na cultura ocidental, a ideia de que conhecer é iluminar está muito frequente. Tem muitos exemplos que nós podemos dar que unem esses dois verbos. É interessante que a gente note o seguinte, muitas vezes nós usamos o verbo elucidar ou o verbo ver, de maneira especial, como sinônimo de conhecer. A gente diz coisas do tipo, você viu tal coisa? Você viu como o que eu te disse? Quando eu uso esse verbo ver, vejam, eu estou usando esse verbo no sentido de conheceu, se deu conta, entendeu o que eu quero dizer. Portanto, elucidar é sempre, de alguma forma, possibilitar que a pessoa tenha uma determinada visão sobre o mundo. Então, são muitas as metáforas no mundo ocidental que tratam dessa relação entre o verbo ver e o verbo conhecer, o verbo elucidar e o verbo conhecer. Se a gente pega, por exemplo, uma das famosas passagens de Platão, é a passagem do mito da caverna, aonde Platão tenta mostrar como nós deveremos sair da caverna e caminhar em direção à luz, portanto, em direção à possibilidade de que nós enxerguemos as coisas como de fato elas são. No mundo medieval, por exemplo, se associava muito a ideia de verdade à ideia de iluminação divina. Deus é o que ilumina a verdade e cabe ao ser humano simplesmente acessar essa luz que vem de Deus. Reparem que nas imagens, por exemplo, dos santos, sempre nós vamos ter em torno da cabeça uma auréola. A cabeça é o lugar do conhecimento, portanto aí tem uma auréola. Se a gente voltasse no mundo grego, veja que interessante, outra passagem que remete a essa relação entre luz e conhecimento. Nós podíamos dizer, por exemplo, que a passagem do Prometeu como aquele que rouba o fogo dos deuses e dá de presente aos homens é a passagem que marca a ideia de que os homens são diferentes dos outros animais porque eles têm conhecimento, porque eles têm a posse do fogo, que nada mais é do que luz. E por último, dá para a gente lembrar que a época moderna vai falar em iluminismo, ou seja, filosofia das luzes, que é a filosofia da razão que marca todo o século XVIII e que, de onde a gente olhando para trás, vai chamar a época medieval de Hora das Trevas. Portanto, é muito interessante pensarmos que elucidar a realidade é, antes de qualquer coisa, compreender a realidade, conhecer essa realidade. Como vimos, então, a filosofia é uma tentativa de elucidação da realidade, elucidação do mundo que nos cerca. Ora, esse mundo é extremamente complexo. Como é que a filosofia lida com esse mundo? Nós podíamos distinguir três tipos de problemas e três tipos de verbos e de áreas que a filosofia, então, atua. Quando nós pensamos nos problemas, veja, nós temos um primeiro problema que é o problema da realidade. A realidade é o problema da filosofia. Então, você tem toda uma área que se pergunta sobre o que é a realidade. O verbo aí seria o verbo ser. E a área da filosofia que se preocupa com o verbo ser, portanto com o ser das coisas,
Aí eu incluo as coisas do mundo, o próprio ser humano e mesmo as coisas que nós chamaríamos, ou seres superiores, como deuses, Deus, anjos, etc. Ou seja, os seres misteriosos que, de alguma forma, existem na nossa realidade, pelo menos na cabeça das pessoas. Então, realidade é a pergunta sobre o ser. E a área da filosofia que estuda o ser é a ontologia. Ontologia significa a ciência do ser, um estudo racional sobre o ser. Taon, em grego, significa justamente ser. É da onde vem a palavra, então, ontologia. É uma área da filosofia que, junto com a metafísica e com a teologia, estudam o ser. Um segundo problema que nós poderíamos detectar é o problema que tem a ver com o próprio conhecimento, já que quando o mundo grego se pergunta sobre o que é o ser humano, a primeira afirmação é que ele é um ser de conhecimento. Portanto, o problema aqui seriam as relações cognitivas. O verbo que se apresenta é o verbo conhecer. E a área da filosofia que estuda o conhecimento é a epistemologia, uma palavrinha que lembra, primeiro, logos, né? Logia aí, a gente traduz como estudo ou como, de alguma forma, discurso racional a respeito da episteme. Episteme é uma palavra grega que significa justamente conhecimento, ou alguns também traduzem como ciência. Portanto, uma outra área da nossa realidade é a área que a filosofia se preocupa sobre as relações cognitivas que nós, enquanto sujeitos, estabelecemos com o mundo que nos cerca. E, por último, o problema da intervenção do ser humano no mundo. E nessa área, nós podemos dizer, está o verbo agir. Ou seja, o ser humano, quando ele diz quem ele é, através da pergunta sobre o ser, e quando ele se dá conta que ele é um ser de conhecimento, aí está o verbo conhecer, finalmente ele interage com essa realidade, ele intervém nessa realidade, ele age sobre essa realidade. E então a filosofia tem uma área que nós chamaríamos de área prática, a área que trata então dos problemas éticos e políticos. A ética e a política são áreas, portanto, da filosofia, áreas de conhecimento que tentam dar conta da realidade, digamos, da atuação do ser humano e da melhor forma que nós temos de agir, seja individualmente, caso da ética, seja coletivamente, caso da política. A pergunta sobre o ser. Esta é a pergunta fundamental da filosofia. Desde os tempos mais primitivos, quando a filosofia nasceu lá no mundo grego, se trata então de perguntar o que é o mundo, quem somos nós, como se organizam as forças sagradas que nos cercam, que foram criadas pelo ser humano, ou que estão se manifestando na natureza, ou seja, quem são os seres que formam a realidade. Essa pergunta, então, sobre o ser é a pergunta mais primeira, é a pergunta mais original da filosofia e a pergunta mais fundamental. Na etimologia de muitas palavras do mundo ocidental, nós temos essa referência, digamos assim, em relação ao verbo ser. Vamos pensar, por exemplo, em grego, nós vamos achar o taon, ou seja, a ontologia, a pergunta sobre o ser. Quando traduziram essa palavra para latim, nós vamos encontrar a palavra essência. Esse, em latim, significa justamente ser. Então, a essência de uma coisa é o que ela tem de mais próprio, aquilo que ela tem que forma a natureza desta coisa ou deste ser. Portanto, quando eu falo em essência, eu estou falando de alguma coisa que mora na intimidade de cada ser e isso é o principal, digamos, a principal questão que a filosofia quer enfrentar. Então nós temos aí uma questão interessante, porque a gente poderia dizer que o verbo ser, ele emite um significado predicativo e um significado existencial. Porque eu digo assim, quando eu digo, por exemplo, Sócrates é homem, eu poderia dizer que o verbo é, aí o verbo ser, né, manifestado nessa partícula é, ou nesse verbo é, nós temos aí uma relação existencial entre o Sócrates e homem. O homem faz parte da existência do Sócrates. Então, na realidade, quando nós dizemos que uma coisa é outra coisa, esta outra coisa acaba dando uma consistência existencial ao primeiro elemento. Sócrates é homem, portanto, essa é uma questão existencial. Um segundo elemento é o elemento predicativo, já que a gente poderia dizer, por exemplo, quando eu digo Sócrates é
homem, este homem pode ser também um elemento, um predicado, uma qualidade de Sócrates. Então, muitas vezes, o verbo é pode remeter também a um predicado, a uma qualidade. Quando eu digo, por exemplo, a casa é branca, o branco, claro, forma a existência da casa, mas forma na linha de um predicativo. Então, o verbo ser, ele emite esses dois sentidos, ou seja, uma reflexão existencial e uma reflexão que tenta qualificar o que a coisa é. Essa pergunta é uma das mais fundamentais da filosofia, porque, claro, sem dizer quem é o ser, nós não poderíamos dizer qual é a qualidade que ele tem. Então, aí nós vamos nos encontrar com um grande problema filosófico que vai ser tema de muitas das áreas da filosofia. Eu já falei da ontologia, mas a gente podia colocar aqui também a antropologia como uma pergunta sobre o ser, no caso, sobre o ser do homem, já que antropo significa homem. A gente podia dizer que a teologia, assim como ela se organiza dentro da filosofia, como uma área da filosofia, de reflexão, portanto, sobre theo, que significa em grego Deus, então, como um estudo sobre Deus ou sobre os deuses, a teologia também é, portanto, uma área de perguntas sobre o ser. Nós podíamos dizer também que existe aí a cosmologia. A cosmologia seria uma pergunta sobre o cosmos, sobre o universo. E se a gente voltar lá no mundo grego, nós vamos ver que essas perguntas mobilizaram a filosofia nascente. O primeiro momento da filosofia vai ser chamado de período cosmológico. Por quê? Porque a pergunta aí é sobre o ser das coisas, portanto, das coisas do mundo. Um segundo momento, a gente vai ter a pergunta antropológica, que começa, por exemplo, a partir de Sócrates, em que a pergunta fundamental é o do próprio ser humano. Então, a gente poderia dizer que em determinadas áreas, uma determinada pergunta vai ser mais importante do que outra, mas todas elas formam uma tentativa de dizer o que é o ser. Bom, vamos pegar um exemplo. No mundo grego, nós temos um personagem muito interessante que é o Demócrito. Este é um dos primeiros, vamos falar assim, cientistas. Por quê? Porque ele tenta formular uma pergunta sobre do que é feita a realidade, como é que a realidade se forma. A pergunta sobre a arque da physis, ou seja, sobre um princípio originário que estaria por trás de toda a matéria e de tudo que forma o mundo. O Demócrito chama isso de átomo. Átomo é uma palavrinha grega que significa 100 partes, né? Tomo, parte, é um princípio de negação, portanto, átomo é a coisa que não se divide, aquilo que é indivisível. É claro que hoje nós sabemos que o átomo não é indivisível, mas, de alguma forma, essa verdade dita por um filósofo do século V a.C. continua extremamente atual. E o que tem por trás dessa palavrinha? Bom, a pergunta sobre o ser do mundo, já que o Demócrito está fazendo é uma tentativa pela via racional de dizer o que é este mundo, como se organiza a nossa realidade material. A gente não tem dúvida em dizer que Demócrito é, nesse sentido, o mais materialista dos filósofos. Bom, um segundo elemento que nós temos que discutir aqui tem a ver com justamente a pergunta sobre o ser do homem. Quem é o ser humano? Essa pergunta talvez tenha sido formulada de uma maneira muito relevante e eficaz pelos primeiros filósofos socráticos, ou mesmo por Sócrates e seus discípulos, no caso Platão e Aristóteles. Quando Platão se pergunta a respeito da essência do ser humano, ou seja, sobre o seu ser mais próprio, a sua natureza mais própria, a resposta que já vem diretamente dessa pergunta, dessa questão, é que o homem é um ser de conhecimento, formulada de uma forma mais simples que na seguinte expressão: o homem é um animal racional. Uma expressão que, aliás, está presente até hoje nos nossos livros didáticos. Desde da nossa infância, nós aprendemos que o homem se distingue dos outros animais porque ele é um animal racional. Bom, então aqui nós temos o verbo conhecer. Mas o que é conhecer? Conhecer é a capacidade que nós temos de dizer o que é o mundo. Uma coisa é que o mundo seja, outra coisa é que nós conheçamos o que o mundo seja. Quando nós falamos em conhecimento, nós falamos de uma relação entre um sujeito que conhece e um objeto que é conhecido. O sujeito tem uma posição ativa em relação ao mundo e o objeto tem uma relação, de alguma forma, passiva em relação ao mundo, porque ele é o ser que não tem capacidade de pensar sobre ele mesmo. A mente humana é a única coisa que existe no mundo, é a única parte da realidade que tem essa capacidade impressionante de autoconhecimento, de autorreflexão.
A mente humana é a única coisa que pensa a si mesma no mundo. E como ela é, digamos assim, ela está integrada naquilo que nós chamamos de ser humano, então o ser humano passa a ser definido como um animal de conhecimento. O conhecimento, então, passa a designar não só o ser do homem, mas a capacidade que ele tem de agir no mundo. Bom, nós temos aí muitas perguntas a respeito do que seria, então, o conhecimento. E mais ainda, qual que é a melhor forma de conhecer? Qual é a natureza do conhecimento? Quais são as etapas do conhecimento? E, ainda, quais são os limites da razão humana? Será que nós podemos, de fato, conhecer tudo? Essas são as perguntas de uma área da filosofia que se chama, então, epistemologia. Episteme é a área do conhecimento, significa conhecimento, logia, logos, discurso racional. Portanto, a epistemologia é a área que estuda a forma de conhecimento, a natureza, as etapas, os limites do conhecimento humano. Então, quando a gente olha para a história do conhecimento ocidental, principalmente, nós vamos ver que ele se divide em vários tipos, ou vamos aqui dizer em 3 tipos, os mais importantes. O primeiro é o conhecimento racional, é aquele que tem como instrumento de tentativa de dizer o que é o mundo, a linha da lógica, o raciocínio dedutivo, lógico, aquele raciocínio que é feito, então, sem nenhum tipo de acesso à experiência com o mundo. É o conhecimento típico, por exemplo, dos homens gregos, homens como Aristóteles e mesmo de outros como o próprio Demócrito, que ao dizer as suas verdades não tinha como instrumento um acesso direto ao mundo, mas meramente um conceito racional. Então, aí nós temos um tipo de conhecimento que é o conhecimento racional, é o típico conhecimento filosófico. Um segundo elemento de conhecimento é o conhecimento que é tido pelo mundo religioso, o conhecimento de crença, o conhecimento de fé. Vejam que esse tipo de conhecimento ele não necessariamente segue a linha lógica, como o primeiro, e também não tem nenhum tipo de experiência direta com o mundo, já que quando nós tratamos de fé, nós temos que levar em conta que a fé ela é uma crença em alguma coisa que alguém vivenciou e contou para nós. Então, por exemplo, quando alguém pede que Deus se apresente para ela, eu digo sempre, isso não é fé. Porque a fé precisa que você acredite numa segunda possibilidade, num segundo depoimento. Né? Um depoimento é alguém que, de segunda mão, diz aquilo para você e você acredita. O terceiro tipo de conhecimento é o conhecimento científico. É esse que está em vigor na nossa sociedade e que teria começado mais ou menos por volta do século XVII. O conhecimento científico é aquele tipo de conhecimento que não é meramente lógico, ele também não pode ser de crença, ele tem que ser justamente o contrário, ele tem que partir da falseabilidade, partir da dúvida, para que haja um progresso desse tipo de conhecimento. É o conhecimento, então, que se baseia na experiência, na lida, no trabalho com o mundo. É o conhecimento típico do cientista moderno que vai à natureza como um perguntador, aquele que vai à natureza com seus instrumentos, com todas as suas técnicas, para ver como é que o mundo se organiza. Inclusive, a pergunta fundamental do cientista moderno não é por que o mundo existe, ou o que é o mundo, mas como este mundo funciona. Então, essa pergunta é a pergunta do conhecimento científico. Temos, então, 3 tipos de conhecimento: o de fé, o lógico e o científico. A epistemologia é uma área da filosofia, então, que estuda esses 3 tipos de conhecimento e como é que eles se organizam e, mais ainda, como é que, a partir deles, nós organizamos os mais diferentes âmbitos da nossa sociedade. Desde como está organizada a nossa escola, desde como estão organizados os meios de comunicação, como a gente pensa o mundo, como uma empresa é organizada, que tipo de compreensão a respeito do planeta nós temos, enfim. Todas as áreas do conhecimento são marcadas por essa determinada, então, episteme, ou seja, por um determinado modo de explicar o mundo, que, como vimos, podem ser 3. Como vimos, então, o século XVII foi um século marcante na história humana, porque ali começou esse modo de acessar o mundo, esse modo de conhecer o mundo que nós chamamos de ciência. Um dos primeiros personagens da ciência vai ser, sem dúvida, Galileu Galilei, que traz muitas novidades em relação à forma que o mundo antigo e o mundo medieval tinha
né, de conhecimento a respeito da realidade, inclusive do próprio cosmos. Então vamos assistir um pequeno trecho de um filme que trata de mostrar quais foram as repercussões e como é que o próprio Galileu organizou esse saber no século XVII. Eu sei que a prova está lá no alto, Sagredo. Só não podemos vê-la. Escute isto. Um homem na Holanda inventou um brinquedo a que chamou telescópio. Telescópio? Faz as coisas que estão longe parecerem próximas. Aqui diz que, embora a imagem seja opaca e de ponta cabeça, os nobres acham muito divertido o que foi? Puxa, será nossa prova. É isso. O quê? Se aperfeiçoarmos o telescópio, conseguiremos ver a nossa prova. Vamos, Hans, acorde. Eu estou indo. É uma emergência. Emergência para fazer óculos. É. Incêndio é emergência. Só incêndio para acordar alguém no meio da noite. Não ver bem não é emergência. Eu pago 5 vezes o preço normal. Afinal, quem sou eu para julgar as emergências dos outros? Entrem. Se me dói bem mais do que posso aguentar, se me sinto triste só, se me custa mais do que eu possa ter, o meu coração tem de saber. É o que eu queria. Inacreditável. O que foi? Como foi que Aristóteles descreveu a Lua? Ele disse que era uma esfera de cristal perfeita e divina. Não é isso que estou vendo. Vênus parece uma meia-lua. Deixe-me ver. Vênus só pareceria uma meia-lua se estivesse girando ao redor da luz. Júpiter tem 4 luas. Se Júpiter tem luas girando ao seu redor, então é claro que nem tudo gira ao redor da Terra. Comece a escrever, Sagredo. Encontramos nossa prova. Tome cuidado. O senhor não pode simplesmente publicar que está errada a teoria de Aristóteles. Agora que eu tenho a prova, eu posso. O senhor não entendeu, não é? Está apenas tentando mudar 2000 anos de tradição. Seria mais fácil tentar arrancar o Vaticano do chão. Com a verdade como alavanca, eu vou fazer isso. Bom, esse desenho ele nos mostra muitos elementos que poderiam ser interessantes para nós pensarmos essa verdadeira revolução feita por Galileu no século XVII a respeito de como nós entendemos o nosso lugar no cosmos. Todos nós sabemos que até então havia uma perspectiva, que era a perspectiva aristotélica e ptolomaica, que dizia que a Terra era o centro do universo. Veja, esse modelo de explicação do mundo vai ser muito interessante, inclusive para a própria igreja medieval, já que se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós deveríamos estar no centro e tudo girar em torno de nós. Quando Copérnico e Galileu apresentam as suas teses, a gente vai ver que aí aparece uma novidade que inclusive vai aparecer, vamos falar assim, como uma batata quente nas mãos da igreja. Se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, por que não estamos no centro? Outra coisa interessante que aparece aí nesse desenho é o caso do uso desse instrumento técnico, no caso a luneta, por parte de Galileu. Vejam, quando Aristóteles e Ptolomeu afirmam que a Terra é o centro do universo, ou mesmo que o universo é finito, já que só Deus poderia ser infinito, já que essa é uma característica, então, divina, nós vemos que eles não fazem isso, no caso de Aristóteles e Ptolomeu, usando nenhum tipo de instrumento prático com o mundo, ou seja, eles fazem isso meramente por uma via de conclusão dedutiva, lógica, que tem a ver, então, com a filosofia que eles praticam na época, que é a filosofia da contemplação, que não tem, como eu disse já antes, nenhum elemento de consulta ao próprio mundo ou de intervenção no mundo. Agora, no caso de Galileu, não. Ali nós precisamos, a gente assistiu bem como é que ele vai fabricar essa luneta e como que a luneta vai ser importantíssima para que ele construa o pensamento dele. Ou seja, inventa-se, a partir do século XVII,
uma forma instrumental, ou seja, uma técnica pela qual o ser humano pode acessar o mundo. O que é técnica? Técnica é uma forma de ampliação do poder do corpo humano, a fim de que ele pudesse não só ver o que o olho do corpo vê, mas ver, através da luneta, muito mais do que se poderia imaginar apenas usando o olho do corpo. Vamos assistir um clipe em que essas coisas tendem a ficar mais claras. Dois grandes cientistas que revolucionaram o pensamento moderno foram Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. O primeiro afirmou que a Terra girava em torno do Sol. Copérnico, em sua teoria heliocêntrica, contradisse tudo o que se acreditava até então, científica e religiosamente. Ele não chegou a ter problemas com a Igreja, pois não difundia suas teorias abertamente. Acreditava que a ciência era para poucos iniciados. Ainda assim, por suas ideias inovadoras, ele foi incluído no Index, lista de obras proibidas pela Igreja Católica. Já Galileu teve todos os problemas possíveis. Aos 45 anos, construiu um telescópio e conseguiu observar em detalhe os corpos celestes. Publicando suas descobertas sobre crateras lunares e manchas solares, aproveitou o ensejo para defender a teoria heliocêntrica de Copérnico. Foi o que bastou para ser hostilizado pela comunidade acadêmica aristotélica. Mas Galileu não se rendeu às críticas e rebateu no perigoso campo da teologia. A Sagrada Escritura e a natureza vêm da palavra divina. Mas enquanto a Bíblia emprega termos que não são destinados a expressar a verdade absoluta, a natureza se conforma, rigorosa e invariavelmente, às leis que lhe foram dadas. Não se pode, apelando aos textos das Escrituras, colocar em dúvida um resultado manifestamente adquirido por observações seguras e provas suficientes. Por estas e outras, o cientista foi julgado e condenado pela Inquisição, onde teve de renegar tudo em que acreditava. Somente séculos mais tarde, a Igreja admitiu que fora severa demais com Galileu. Então nós podemos dizer que Copérnico e Galileu são quase que símbolos da era moderna e do jeito de fazer ciência na era moderna. Por quê? Porque de alguma forma eles estabelecem as regras pelas quais esse método científico deve ser realizado e, de outro lado, eles se contrapõem a uma série de perspectivas do mundo medieval em que a Igreja principalmente se apoiava em Aristóteles e a partir de Aristóteles, das verdades aristotélicas e de todos os outros pensadores gregos, nós vamos ter agora um choque de opiniões, um choque de realidades. Essa é a Revolução Moderna de Copérnico, a Revolução Copernicana, é a Revolução de Galileu e ela se dá, como a gente pode ver, a partir de uma nova visão do conhecimento, aquela que coloca o conhecimento não mais nas mãos de Deus, na verdade retira das mãos de Deus e coloca nas mãos do próprio homem. É o homem agora, através da experiência que ele tem com o mundo, que vai dizer o que é a verdade, o que é o conhecimento. E nós temos aí uma série de filósofos, entre eles, por exemplo, René Descartes, que no seu livro Discurso do Método, publicado no século XVII, tenta dizer qual é o método pelo qual o ser humano pode acessar esse mundo. E nós já sabemos que o método é o método da matemática proposto pelo Descartes, é o método da mecânica, de alguma forma, que vai explicar toda essa realidade. Ou seja, não tem mais um Deus segurando o mundo. O que tem é o mundo seguindo determinadas leis. Bom, um terceiro verbo da filosofia é o verbo agir. Vejam bem, se o homem descobre quem ele é e logo diz que ele é um animal racional, um animal de conhecimento, imediatamente após essa afirmação, nós podemos dizer que esse conhecimento gera uma intervenção do homem na natureza e no mundo e inclusive com os outros seres humanos. Então o verbo agir tem a ver com o comportamento humano, com a ação do ser humano no mundo. Então nós estamos falando aqui de uma área da filosofia que talvez ao contrário das outras duas, seja extremamente prática. Nós estamos falando aqui da ética e da política. O que é ética? Bom, hoje em dia se confunde muito ética com moral. A moral são os padrões de comportamento que nós temos numa determinada sociedade, aquilo que rege o que é certo e o que é errado, né? Tem a ver com valores, com costumes, né, de uma sociedade. Ética não é só isso.
nós podemos dizer que a ética ela é uma reflexão, é mais uma reflexão sobre a moral. É como se a moral fosse o objeto da ética. A ética, como área da filosofia, pretende pensar a ação humana a partir desses padrões estabelecidos pela sociedade e, a partir disso, ver como é que essas ações impactam, interferem para o bem ou para o mal na realidade em que nós vivemos. Existe um filme muito interessante da era moderna que liga um pouco, digamos aí, o conhecimento com a ética, o conhecimento com a forma de reflexão sobre a intervenção do homem na natureza. E, de alguma forma, liga a ética a uma reflexão científica. O filme se chama Frankenstein, né, é do James Whale. Ele é um filme que é feito sobre um livro, né, da Mary Shelley, que conta como é que nós temos aí uma reflexão sobre a capacidade que o ser humano tem de reinventar a vida. Vejam, vamos assistir a cena e a gente vai ver como é que ela se organiza. Now, come on. Hurry, hurry. The moon's rising. We've no time to lose. Oh, careful. Here he comes. He's just resting, waiting for a new life to come. Bom, a gente pode ver que aqui nós temos um exemplo interessante a respeito de como a ação humana no mundo poderia ser pensada eticamente. O exemplo desse médico que passa nos necrotérios, nos cemitérios, recolhendo pedaços de corpos, num tempo em que o corpo ainda estava proibido, já que o corpo era morada da alma e nem mesmo as autópsias, como a gente conhece hoje, eram assim tão populares, digamos assim, né? Já que o corpo é um elemento sagrado, não podia ser cortado por qualquer um, né? Então, aqui nós temos uma ideia de que esse médico, ele está intervindo na natureza, está recriando a vida em laboratório. Em outras palavras, ele está brincando de ser Deus. É muito interessante porque a ética, ela de alguma forma também reflete sobre essa ação. Será que hoje, por exemplo, nos laboratórios da ciência, pergunta a ética, será que aí nós deveríamos pensar realmente num progresso? Ou qual é o resultado que muitas vezes essas pesquisas, essa intervenção do ser humano na vida vai trazer para a sociedade como um todo? No caso do filme Frankenstein, do romance da Mary Shelley, nós sabemos o resultado. É que o resultado foi um monstro, ou seja, aquele ser construído em laboratório não pode ser reconhecido como um ser humano, a não ser como um monstro. É claro que por trás desse romance existe então uma mensagem ética de que muitas vezes a ação humana
ainda que ele diga assim, que ela diga nós podemos ir além, ela deve ter determinados limites. Tem um outro filme que me parece bastante interessante para nós refletirmos sobre a noção de política. É aquela área, então, que reflete a respeito da ação prática do homem, só que agora de forma coletiva. Esse filme se chama Tempos Modernos, é um clássico do cinema, do Charles Chaplin. Vamos assistir um trecho. Bom, esse filme mostra um pouco o que é a era moderna, a era das indústrias, a era da técnica, a era do apertar parafuso, a era das engrenagens e, portanto, a era da mecânica. Não foi só o cosmos que muda nessa época. Vejam que essa visão de cosmos, lá, por exemplo, Galileu, ou seja, uma ideia de que o cosmos não é segurado por deuses, mas ele tem determinadas leis, isso vai influenciar o modo como nós vamos organizar a nossa sociedade, seja nas indústrias, seja no trabalho, seja a vida efetiva e cotidiana das pessoas. Então o Charles Chaplin vai mostrando aí como é que nós vamos organizar a nossa sociedade a partir desses novos padrões de comportamento, a partir dessa nova forma de visão de mundo. E vimos como é que a empresa mesmo industrial, ela se organiza a partir da contratação de funcionários, a partir do mundo do operariado do século XIX. Esse é um tema especificamente político, ou seja, se a gente for ler vários autores, entre os quais se destaca Marx, aí uma reflexão sobre como é que essa forma de organização social conduz ou não conduz para o bem comum, organiza bem ou não organiza bem a nossa sociedade, faz bem para o ser humano ou não faz bem para o ser humano. Essa é uma reflexão da política. A gente tem que lembrar rapidinho ainda de uma outra área da filosofia que está aqui nas ciências práticas, é a estética. A estética é uma área da filosofia que reflete sobre a produção da obra de arte, ou, se você quiser, sobre a produção do belo, da beleza. Então aí nós também temos uma ideia de que a arte é uma intervenção do ser humano na natureza. Então a estética também poderia ser classificada como uma ciência do agir, no caso, o agir humano em busca do bem. É claro que o bem da estética é o bem que está relacionado à beleza. Foi Aristóteles quem colocou isso aí no seu livro A Poética. Ali nós temos a integração clara entre o bem que deve ser imitado, que é justamente as ações boas do ser humano, e isso que essas ações que deveriam ser, então, o tema da estética. O belo, a produção do belo e a arte fazem parte, então, dessa ciência, dessa área do conhecimento que é a estética. Bom, na aula de hoje nós vimos como é que o conteúdo da filosofia é um problema de didática de filosofia. Vimos como é que a didática não deve estar reduzida apenas, então, ao lado, digamos, da reflexão a respeito da ação do professor em sala de aula. O conteúdo da filosofia, a mensagem da filosofia é, sim, um problema didático de primeira grandeza. Hoje eu vou sugerir a vocês a leitura de um texto muito interessante do professor Charles Feitosa, publicado pela Ediouro, que se chama Explicando Filosofia com Arte. Esse livro é um livro didático, extremamente bem feito, com muitas figuras, ganhou inclusive um prêmio no Brasil de livro didático, o melhor livro didático do ano,
e vale a pena dar uma conferida porque ele tem uma linguagem extremamente leve, extremamente divertida e ajuda a gente a entender a filosofia com esse viés, digamos assim, artístico, estético. Tenho certeza que você vai gostar. Então, bons estudos.